Agora vamos falar do Corinthians. Corinthians campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu o Cruzeiro em Itaquera. Corinthians campeão da Copinha e após o título do Corinthians, o novo presidente do Timão, recém-eleito, Augusto Melo, falou sobre o time profissional. Conversou com os colegas, tocou em vários assuntos. Na noite anterior, o Corinthians havia perdido o Corinthians profissional para o Ituano por 1-0, o que gerou aquele desabafo do goleiro Cássio, e o Augusto Melo comentou sobre o assunto. Vamos acompanhar a palavra do presidente do Corinthians. Nós temos as aspas naquela arte que você já conhece aqui na Jovem Pan. Abre aspas para Augusto Melo. A gente conversou bastante com ele hoje. O Cássio é corintiano, quer o que nós queremos. Não queremos passar o que a gente passou do ano passado para trás. Chega de ser motivo de chacota. Hoje eu tenho a caneta, a gente tem o Corinthians para fazer um grande trabalho e é isso que nós estamos fazendo. A gente pede um pouquinho de paciência ao torcedor. Estamos remontando o Corinthians, montando praticamente 2 times. Eu tinha dito que seriam de 10 a 12 jogadores contratados. E vai ser isso mesmo. Mas estamos indo muito pontual. A gente não pode errar. E o Corinthians vem atravessando uma situação financeira muito complicada. A gente está primeiro estruturando essa situação para que logo mais a gente tenha uma condição que busque atletas sem problema. O Corinthians vai vir forte, mas tem que ser de degrau em degrau. Todo dia a gente mata um leão no Corinthians. Quem também falou sobre essa situação foi o Rubão, diretor de futebol do clube, que citou as faltas de peças do elenco e a conversa com o Cássio. Abre aspas para o Rubão. Não digo que o elenco está mais fraco, está faltando peças. O elenco é menor que o do ano passado, mas é mais competitivo. O que eu te digo é assim, chegamos no dia 2, no dia 3 começamos a trabalhar arduamente. E cada caixinha que a gente abre é uma surpresa. É difícil. O Corinthians estava sem credibilidade no mercado. Estamos tentando resgatar essa credibilidade e essa é a grande dificuldade. Nós tivemos uma conversa com o Cássio hoje e ele pediu desculpas. Disse que foi infeliz na colocação dele. E realmente, ele foi infeliz. Nós estamos com um elenco curto, a gente sabe disso. Mas ele também sabe a hora que eu chego e a hora que eu saio de lá do clube. Então a gente teve um bate-papo. Ele é o líder do grupo, é um cara sensacional, uma pessoa do bem. Ele reconheceu que foi infeliz na colocação, pediu desculpas e está tudo certo. Vamos parar, gente. Errar é humano. Fecha aspas, está aí a colocação do Rubão, diretor de futebol do Corinthians. E tanto o Rubão como o Augusto Melo pontuando que o Cássio... Os dois pontuaram que o Cássio voltou atrás nas declarações, que o Cássio disse que a fala dele foi infeliz. Ô Mauro César, você acha que o Cássio acertou em reconhecer aí que a fala dele foi infeliz? Você acha que o Cássio... que deu uma de sincerão ali, mais uma vez, como líder do grupo, o Cássio mandou bem, mandou mal, foi tema de discussão ontem aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O Cássio não falou nada demais, eu acho que o Cássio deve estar de saco cheio de tantas atrapalhadas que os dirigentes do Corinthians cometem e ele fica salvando o time. Era assim na outra gestão, ele já percebeu provavelmente, aparentemente já percebeu que vai continuar jogando num Corinthians que depende demais dele como se fosse quase um super-herói para ficar salvando o Corinthians de várias situações. Né? Vamos lembrar o jogo do Estudiantes da temporada passada, né? Ele e a trave, né? Parecia que tinha um pacto ali, ele e a trave. Impressionante, como o Corinthians não foi eliminado lá em La Plata pelo Estudiantes naquela Copa Sul-Americana era sempre o Cássio. Sempre o Cássio, como tu News Old Boys. E a gente está de volta na rádio falando desse assunto. O Cássio que deu aquela declaração, foi sincero na saída do campo e ontem os dirigentes do Corinthians responderam aí o Cássio. Pode falar, Mauro. Me parece que o Cássio é um cara conciliador, né? Ele não quer ficar botando, né, na fogueira. Foi mais... As entrevistas dele são sinceras, geralmente ele fala o que pensa ali de uma forma muito ponderada. Agora, cara, imagina a situação dele. O Cássio, gente, é um jogador que já está numa reta final de carreira, já é um jogador veterano. Joga num grande clube, um dos maiores ídolos da história do clube. E deve ser difícil para ele ali ficar vivendo com esse tipo de coisa, né? Porque qual a expectativa que ele tem de jogar num time realmente forte hoje? Né? Um time que não dependa tanto dele, que eu imagino ele como goleiro e pensa, pô, tudo bem, eu tô aqui para salvar o time, mas não toda hora, pô. Eu quero que os caras, como foi em outros momentos, que o Corinthians era competitivo com ele, vencia, e quando precisava ele aparecia ali. Agora não. E o time está mais fraco, a gente percebe que entre o discurso e a realidade vai uma distância um tanto quanto grande na tentativa de ir ao mercado. Esse caso do Garro aí, por exemplo, é constrangedor, gente. O jogador foi comprado pelo Corinthians, aí o clube argentino, o Talheres, vai lá e fala, não, tem que pagar tanto. Não, mas não sei o que mudou. Não. Como é que mudou? O que está lá escrito, os caras estão cobrando, imagino eu. Como é que você muda assim? Paga no jogo, o jogador está aqui no Brasil.
Eu estava conversando com um colega lá da imprensa argentina, lá de Córdoba, e perguntei até para ele essa semana, vem cá, eles aceitariam o jogador de volta? Não, o presidente já falou, tem negócio de fazer negócio não, foi vendido, que era a grana. Porque a venda foi boa para o Talheres, essa é a questão. Isso. Então, assim, o dinheiro é interessante para o Talheres. Não interessa agora pegar o jogador de volta, até desvalorizado, porque bateu e voltou, é ruim para o jogador e para o clube. Então, para o Talheres, o que interessa é o seguinte, paga. E aí você junta as peças. Você acha que o cara está onde? Saturno? Ele está aqui no planeta Terra. Ele sabe que o Corinthians está anunciando o maior patrocínio master do Brasil, a venda das placas em volta do campo. Não, estamos aqui, vamos faturar 1 bilhão de publicidade. Isso. Aí o cara fala, opa, já que vocês estão nessa, se a Caixa Econômica não vai cobrar, seria um absurdo, se ela fizer acordo com o Corinthians, vai ser um absurdo. Porque não tem que fazer acordo nenhum, tem que pagar. O clube faturou no ano passado, foi o maior faturamento do Corinthians na sua história, dito pelo próprio Corinthians. O novo presidente, agora, a nova gestão, fala números espetaculares. Então é só pagar, né? Paga. É só priorizar o quê? O pagamento das dívidas, como qualquer empresa ou pessoa tem que fazer. Você pegou um empréstimo, você financiou uma casa, uma construção, uma empresa foi ao BNDES para fazer uma compra de maquinários, ela tem que pagar. Tem que pagar. Aí você imagina a empresa está faturando mais, né? O dono está andando de carros espetaculares, morando numa mansão, mas não consigo pagar o BNDES. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um acordo? Não tem cabimento. É a mesma coisa, o Corinthians está faturando, gente. Então tem que pagar lá o tal do estádio, pagar a Caixa Econômica. E o presidente do Talheres está vendo o noticiário. Ele vê o noticiário e fala, bem, esses caras estão dizendo que tem dinheiro, me paga, não quero jogador. Quero a grana, quero o dinheiro, está aqui assinado. Então, olha que situação constrangedora. Aí você junta isso com o episódio do Gabigol, né? Conversas adiantadas. Aí depois o Flamengo fala que não teve proposta e o agente do atleta fala que não houve conversa nenhuma. Quer dizer, pega mal, né? Aí você junta o jogador lá, o Palácio, que foi apresentado com a marca de um patrocinador e já era outro. Aí o Lucas Veríssimo, ele é reapresentado, digamos assim, reforço para a temporada, vai ficar com a gente, o cara mete o pé e vai jogar no Catar. Tem mais, né? São tantas, a gente vai até esquecendo, estou tentando lembrar aqui. O Mateuzinho. Tem o Mateuzinho. O Mateuzinho tem um detalhe que está passando meio batido. Eu vi muita gente falando assim, não, o Corinthians está certo. Não, o Corinthians está certíssimo em não querer ser barriga de aluguel do Flamengo, em querer uma taxa de vitrine se for vendido, e não aceitar a devolução do jogador a qualquer momento, como o Flamengo colocou lá nos termos, e ter um valor fixado para contratar o atleta no final do empréstimo. Tudo isso está correto. Só que isso tem que ser conversado antes. Eles aceitaram os termos, o jogador veio a São Paulo, segundo o Flamengo, para fazer exames médicos, puseram-no dentro do campo para treinar, treino aberto, o rapaz treinou, aí quando houve o episódio do Lucas Veríssimo, opa, peraí, não queremos mais assim não, queremos diferente. Peraí, aí tem uma outra questão, né? E eu acho que o Flamengo também errou feio, porque quando o Mateuzinho apareceu no campo, se for autorizado só a treinar, na hora alguém tinha que ligar para o empresário do jogador e falar, cara, o que esse rapaz está fazendo no campo do Corinthians treinando? Ah, que ele está lá, não sei o que, não, ele foi autorizado a fazer exame médico, a gente não assinou ainda o papel. Não tem que treinar coisa nenhuma. Ele treinou, colocou vídeo na rede social lá domingo, no jogo com o Guarani, ele na torcida, a torcida do Corinthians, ele já se sentiu parte, voltou, constrangedor para o jogador, inclusive. Eu acho que não foi bem orientado. Sim. Que o próprio agente falou, você não vai treinar, você não assinou, cara, não pisa no campo. Vai que... A imagem clássica é o Renato Gaúcho apresentado como reforço do São Paulo, né? Nunca jogou no São Paulo. Sim. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. E aí falha o Flamengo feio, e falha o Corinthians também. Aí tem uma outra questão também, nessas reivindicações pertinentes, justas do Corinthians, que também é o seguinte, o Corinthians pegou o jogador emprestado com o Flamengo, pagou pelo empréstimo? Acho que não, né? Era só o salário. Aí você também não tem muita condição de ficar colocando imposições. Olha, o Flamengo, como é que é esse negócio aí? Eu quero o Mateuzinho. Vou pagar tanto pelo empréstimo. Fixe o valor do passe. Tanto, concordo. Pronto. Olha, se vocês quiserem vender o jogador durante a temporada, qual o valor? Ah, se alguém oferecer X milhões, a gente vende. Eu quero 20%. Beleza? Concordou? Concordamos. E vocês não vão levar o jogador a qualquer momento. Se amanhã o Varela for vendido, alguém se machucar, eu não vou liberar o Mateuzinho. Vai ser do Corinthians até o final do ano e adiante se nós resolvemos comprar o jogador pagando o valor que está estipulado. Perfeito, perfeito. Pronto, aí ele viajaria para São Paulo. Mas o que eles aceitaram foi um modelo muito parecido com o Matheus Gonçalves no Bragantino. O Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino exatamente assim. O Flamengo poderia requisitá-lo a qualquer momento, sem custo, paga o salário até o final do ano e sem preço fixado do passe. O Bragantino aceitou, usou o jogador durante 6 meses e ele voltou para o Flamengo, né? Então, sabe, tudo está sendo muito mal feito. Tudo muito mal feito. Aí nisso tudo você tem o Cássio. Aí o Cássio vai pensar o quê? Tudo isso que a gente está falando, o Cássio está sabendo, ele está acompanhando, claro. Deve ser um negócio meio desalentador, né? Fala, cara, eu estou entrando nas minhas últimas temporadas, né? A gente não sabe quando vai ser a última dele. E o Corinthians está nessa situação.
Mudou a gestão, mas em pouquíssimo tempo, menos de um mês, semanas, né? 3 semanas aproximadamente. É uma lista enorme de situações, assim, constrangedoras até, né? Constrangedoras. Piperno, Bruno Prado, eu até tinha tocado nesse assunto ontem no programa, porque teve gente que falou assim, nossa, mas o Cássio falhou, tudo mais. Esse tipo de declaração partindo do Cássio já não vem de hoje. Porque eu lembro do ano passado, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, o Cássio cobrando contratações, falando assim, a gente precisa se reforçar, porque vai ser o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos 10 anos. E não é a primeira vez que o Cássio se posiciona dessa forma. Fim do ano passado também, ele disse, é difícil jogar no Corinthians, ele falou, né, cansado, depois de um ano difícil com a camisa do Corinthians, ele falou, não é fácil vestir essa camisa, e agora vai ter eleição e tudo mais, vamos ver como é que vai ficar o Corinthians com essa eleição. E agora o posicionamento dos dirigentes do Corinthians sobre esse assunto. Cássio, Piperno. Olha, dá até para questionar se foi realmente o momento certo para o Cássio falar isso, mas a gente também tem que considerar esse lado do jogador, né? Veja, o Corinthians fez um campeonato brasileiro difícil, ficou lá na rabeira do campeonato, pertinho da rabeira do campeonato, muito tempo. E aí, o Cássio, que é certamente alguém que já viu muita coisa no Corinthians e conhece futebol, ele está olhando lá para o entorno dele e fala, bom, pera lá, os caras chegaram com várias promessas, estão fazendo um monte de lambança, e de repente a gente constata que o Corinthians agora, final de janeiro, ele tem um time que é pior do que aquele time que ele tinha no final de novembro. E aquele time do final de novembro já era uma equipe que fez um campeonato brasileiro muito difícil na conta do chá para escapar do rebaixamento, da queda. Então, é claro que isso deve dar uma agonia e tanto para um jogador que é tão importante na história do Corinthians, que já fez tanto pelo Corinthians nos últimos tempos e que não está sentindo, não está vendo reação. Essa história do Mateuzinho, isso vai entrar para o folclore do futebol, óbvio. Quer dizer, o cara chega aqui, treina alguns dias, vai lá para a torcida, se sente parte do bando de loucos e tal, e aí, de repente, ele não é jogador do clube, né? O dono dele chamou, vem cá que você não está, liberado, né? Não tem acordo nenhum por enquanto. Então, é um Corinthians que tem errado muito. E essa direção do Corinthians, ela tem, nessas primeiras semanas, se mostrado assodada demais. Então está falando muito, exibe lá o maior patrocínio, né, um valor vistoso, que deixa todo mundo com água na boca, mas aí o torcedor também ouve aquilo e fala, opa, pera lá, tem tanto dinheiro entrando, então eu também quero reforço. Porque aí, como a gente discutiu no começo do programa, hoje tem o torcedor de contratação também, né? Opa, vocês estão falando em tanta grana, então eu quero ver jogador, eu quero ver um time um pouco melhor, porque até agora a gente só viu saídas, né? O Corinthians fez uma limpeza no elenco no final do ano, mas não chegou praticamente ninguém. Ou os poucos reforços que vieram, até aqui eles não são suficientes para dar um pouco mais de esperança aí ao torcedor. Então começou mal. E veja, o Corinthians cria uma expectativa que está muito aquém da realidade desse elenco. Porque se o Corinthians fica quieto, trabalha mais, fala menos, enfim, a direção trabalhasse mais com os pés no chão, certamente uma derrota na segunda rodada do campeonato para o Ituano, que foi o time que eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista do ano passado, e o jogo lá em Itu, certamente não pesaria tanto, porque não foi um jogo em que o Corinthians foi exatamente dominado, né? Foi um jogo equilibrado, qualquer um podia vencer, mas não. O problema é que o Corinthians está criando uma expectativa que vai muito além daquilo que ele pode oferecer hoje. E veja, os erros não são apenas lá da direção e da própria limitação do elenco. Até mesmo o ser humano, né? Dando essa declaração sobre o Ranieri, pensa que ele está aqui no Cuiabá, aí você vai olhar a classificação do último brasileiro, o Cuiabá terminou à frente do Corinthians. Então, imagina alguém do Cuiabá falou, opa, ele está falando, quer dizer, aliás, houve lá uma nota e tal, mas alguém atentar por fato de que, bom, se ele tivesse aqui no Cuiabá, certamente estaria recebendo em dia e jogando num time que foi melhor que o Corinthians em 2023. Bruno Prado, que falaram dessa situação toda aí, Cássio, Augusto Melo, Rubão, o Cássio que foi bem sincero ao sair de campo na derrota para o Ituano e cobrando contratações, falou até desse caso do Mateuzinho, eu concordo com o Cássio, é difícil isso, né? O jogador treinar com o grupo do Corinthians e de repente não estar mais com o grupo do Corinthians, o que dizer sobre essa história toda envolvendo o Timão, Bruno Prado? O grande problema realmente foi a expectativa criada, né? Então,
o Corinthians ele tem sofrido uma cobrança, tem sido um início de ano tumultuado muito pela expectativa, né, de que agora tudo vai ser diferente. E não é tão rápido que isso acontece, né? Como eu falei, eu acho que ainda é cedo para dizer, essa gestão nova é boa, é ruim. Eles não têm nem um mês aí que eles estão no comando, acho que eles têm 3 anos de mandato, acho que tem que ter um tempo aí para avaliar o que realmente vai acontecer. Mas o discurso foi muito de que, não, agora tudo mudou, a partir de hoje está tudo diferente. E aí cria esse tipo de coisa, esse tipo de expectativa, a afobação de fazer algumas coisas que ainda não estão totalmente fechadas, de anunciar. Então o Corinthians ele começa esse ano um pouco mais tumultuado e realmente até agora nada de muito relevante em campo aconteceu. Uma vitória de 1-0 para o Guarani, uma derrota de 1-0 para o Ituano. E nos 2 jogos, para mim, foram jogos equilibrados e ninguém está voando no início de temporada. Então, na teoria, você pode imaginar, esse time ainda vai evoluir fisicamente, taticamente, enfim. Mas o time atual, o elenco que está aí, realmente não demonstra ter um teto muito alto para crescer. Perdeu jogadores. E entendo a saída dos atletas aí no fim do ano, atletas que eram caros, que já estavam mais velhos, com problemas físicos. Acho que não foi uma atitude errada, mas não tem uma reposição. O elenco do Corinthians, acho que o Félix Torres é um bom zagueiro, ok, uma boa contratação. E os outros são interrogações, não são necessariamente melhores do que os que estavam aí. Então, por enquanto, é um time mais fraco mesmo do que o time do ano passado. Pode ser que, no conjunto, consiga fazer algo melhor, porque o ano passado também trocou de técnico toda hora. Se o Mano Menezes tiver um tempo aí razoável para trabalhar, pode ser que ele consiga fazer um conjunto melhor, mas no papel é um time mais fraco e as promessas, as declarações, elas foram em outro sentido. Então, essa cobrança mais forte, acho que vem por essa falha mesmo no discurso, de uma empolgação. Então, o Corinthians começa o ano um pouco mais tumultuado que os outros e está todo mundo só iniciando, porque o que foi falado era um discurso exagerado, uma coisa que vocês estão pegando, o grupo que assumiu aí está pegando um time numa situação muito difícil, mesmo que a gestão seja excelente, não vai ser imediatamente que os resultados vão aparecer, tanto financeiramente quanto o desempenho esportivo. O Corinthians continua à espera da solução de um imbróglio com o Tadjeres pela contratação do meia Rodrigo Garro. No Brasil, desde o início da pré-temporada, o jogador aguarda a liberação da documentação necessária para poder estrear, ser regularizado e aí sim fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Segundo apurou a reportagem da ESPN, o Corinthians teria acordado que pagaria os 5,2 milhões de dólares, cerca de 25, quase 26 milhões de reais, em 3 parcelas, com a primeira sendo de 2,2 milhões de dólares e, além disso, o Timão ainda pagaria a operação de custos no valor de 1,8 milhão de dólares. Assim, a diretoria arcou em um primeiro momento com 4 milhões de dólares. Restariam então as outras 2 parcelas, sendo a primeira de 2 milhões de dólares e a segunda de 1 milhão. A diretoria do Tadjeres disse ao UOL que o Corinthians ainda devia cerca de 700 mil dólares do que foi negociado. Os argentinos alegam que o pagamento deveria ser líquido, enquanto os paulistas divergem e afirmam que o acordo era pelo pagamento do valor bruto. Nesta quinta-feira, com o vazamento do contrato, ficou posto que o valor a ser pago deveria ser bruto, como alegam os dirigentes corintianos, mas também especifica que o clube deve pagar todos os custos de impostos, que já está incluso nos custos de operação pagos. O Corinthians se segura no que está escrito no contrato, mas o Tadjeres insiste em pedir o valor líquido. Agora o time brasileiro estuda, junto ao staff do Rodrigo Garro, ir à FIFA pedir a liberação para a estreia do meia, que está irritado por não poder atuar pelo novo clube. O Corinthians tem confiança de que vai conseguir a liberação até hoje, até sexta-feira. Acredita que nas próximas horas vai conseguir essa liberação para contar com o argentino contra o São Bernardo, próximo compromisso do Corinthians fora de casa. Então tá aí, atualização sobre o caso envolvendo Rodrigo Garro, Tadjeres, esse imbróglio todo nessa negociação pelo jogador, ex-jogador aí do Tadjeres, que agora se junta à equipe do Corinthians. Não chama de ex, não, porque já falei, no caso do Corinthians o passado é certo, fica chamando de ex, daqui a pouco o cara tá voltando, enfim, Mateuzinho parte 2. E questionaram o presidente do Tadjeres essa semana se existia algum tipo de possibilidade de retorno do jogador, de devolução, e aí entra aquilo que o Mauro disse, né? Não,
A gente confia no que vai receber o pagamento, que o Corinthians vai acertar essa questão, e acertando a questão do pagamento, aí sim o Tadjeres vai liberar a documentação necessária para a estreia do Rodrigo Garro, que está incomodado, que ainda não fez a sua estreia pelo Corinthians, e o Corinthians tentando acertar essa situação nos bastidores. E em meio a tudo isso, né, Mauro, chegando o Fabinho Soldado para o Timão. Opa! Fabinho Soldado, novo diretor executivo de futebol do Corinthians, e já chega com muitos problemas para resolver nesse Corinthians, Mauro. Essa contratação é muito curiosa, né? Porque a função do Fabinho Soldado no Flamengo, ele era gerente de futebol, era uma função mais de logística, mais burocrática, e agora vai ser o diretor executivo. É o cara que vai ao mercado, contrata jogadores e tudo. Ele nunca fez esse papel no Flamengo. Ele foi o chefe do Scout, né? Do Centro de Inteligência, que é o núcleo de análise de desempenho e mercado de jogadores, né? Para contratar, analisar o adversário, esse tipo de coisa. E aí ele é contratado nessa função, né, que é um mistério, né, porque ele nunca exerceu esse papel no Flamengo, ele foi até estagiário lá no começo. É um dos, digamos assim, personagens muito questionados, né, no departamento de futebol do clube onde ele trabalhava, e agora chega para o Corinthians. Contratação curiosa, né? Quer dizer, como é que chegaram nesse nome, por que esse nome, né? Coisas do Corinthians.